Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, hoje dia 24 de agosto de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo. Este é o Jornal da Manhã, edição Presidente Prudente e Região. E nós estamos com os nossos comentaristas de hoje. Nossos comentaristas convidados para falar das notícias que tocam o Presidente Prudente de toda a região. Adilson Brevileri e também Adolfo Padilha. A gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo, seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Uma boa semana, né, para todos nós. Eu acho que é interessante a gente falar aqui que a OMS, enfim, admite que não se pode falar de saúde desvinculada de economia, né? Mudou a posição dela, que agora é impossível se tratar de saúde sem falar de economia. Aqueles que defendem a OMS como padrão geral que teria que ser seguido durante essa pandemia, aí está a OMS mudando de ideia. E a outra grande novidade é a China, né? Admitindo também que a cloroquina, na primeira fase dos sintomas, tem efeito sim e deve ser usadas. Então, como a gente diria, ver como as coisas vão se desmascarando com o tempo em relação ao que aconteceu no nosso país, aqui no Brasil. E por último, né, só uma dica aí para os nossos ouvintes, foram gastos 1,4 milhões de reais lá no Maranhão, o governador do PCdoB, Flávio Dino, sabe para quê? Para fazer quarto de visita íntima para preso. Durante a pandemia, 1,4 milhões de reais. Esse é o Brasil que nós precisamos mudar, né? Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson, o seu destaque para essa segunda-feira. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, ouvintes da Jovem Pan. Pois é, o meu destaque de hoje vai para a semana que começa mais verde, né? Ontem o meu Palmeiras faturou o Santos, o time da Baixada Santista. E também a grande final, né, que teve o PSG e o Bayern de Munique, um grande jogo de futebol, e o PSG, o time de Neymar, acabou levando a pior. E reflexo também, nada mais nada menos do que a nossa grande, saudosa imagem negativa da Copa do Brasil, né, do 7-0 lá da Alemanha, e o jogo foi praticamente Brasil contra a Alemanha mais uma vez, né? O nosso Neymar levou uma cacetada ontem e acabou perdendo, ficou como vice da Champions League. Muito bem, olha, em 2 dias foram mais 103 pessoas infectadas por coronavírus em Presidente Prudente, além de uma nova morte. É o que mostram os boletins divulgados pela Vigilância Epidemiológica Municipal no final de semana. Ontem, domingo, foram 42 casos positivos, sendo 20 em homens e 22 mulheres. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevileri. Pois é, lamentável a gente ter aí mais um aumento, mas é o reflexo dos casos que estavam sendo analisados, né? Exames que não tinham saído resultados e acabam saindo e dá esse número expressivo aí que a gente até um pouco fica assustado, né? Mas infelizmente nós estamos aí passando por essa pandemia, logo nós vamos ter números melhores e a expectativa também de podermos voltar à nossa vida normal, né? O Instituto Nacional do Seguro Social adiou a retomada do atendimento presencial em suas agências para setembro. A data ainda não foi definida. A reabertura estava prevista para hoje, segunda-feira. A suspensão do atendimento nas unidades ocorreu em março em razão da pandemia da Covid-19. Adolfo Padilha. Eu queria só entender o seguinte, qual é a diferença do local da agência do INSS para a agência bancária? Porque se no banco está tendo atendimento presencial, da forma que está tendo, por que o INSS não pode ter? Qual é o problema? Seguindo o protocolo de saúde que tem que ser seguido, distanciamento. Então você vê que são medidas diferentes para ambientes iguais. É isso que aconteceu aqui no Brasil. É total falta de equilíbrio e de bom senso, né? Eles anunciam para setembro começar o atendimento. Mas como explicar isso? Como que explicar que quem tem que ir no banco, como está indo, fazendo fila, tudo que tem que fazer, não pode ir na agência do INSS? Esses são os absurdos que a pandemia está nos demonstrando. E olha só, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Transporte Coletivo em Presidente Prudente, prorrogou o prazo final para a conclusão dos trabalhos por mais
45 dias. Inicialmente, as investigações seriam encerradas em setembro. Vamos lá, então, para o comentário do Adilson Brevilheri. E acredito que também não vai, daqui 45 dias, acontecer nada. Aliás, muito pelo contrário, né? Porque daqui 45 dias nós vamos estar aí praticamente com a campanha das eleições em campo. Os candidatos vão estar trabalhando, buscando aí reeleição, buscando votos. E aí que eu quero ver, sabe o que vai acontecer? Essa CPI, ela vai acabar praticamente em nada, ou pode acontecer de voltar no ano que vem com alguma expectativa de mostrar algum resultado. Adolfo Padilha, qual é o seu sentimento em relação a essa finalização da CPI? É o mesmo desde o começo, um ato político, porque, veja bem, é uma CPI sobre a empresa de ônibus, entre outras coisas, eles têm que fazer uma apuração da capacidade econômica. Isso envolve fluxo de caixa, gestão operacional, enfim, muita coisa que nossos vereadores, infelizmente, quiséssemos nós se eles tivessem essa capacidade geral. Nem eu, nem você, nem eles têm, né? Para apurar tantos dados de gestão operacional, fluxo, enfim, tudo que envolve uma empresa do tamanho de uma empresa de ônibus. E como eu disse aqui no começo, eu continuo dizendo, foi um ato político para chamar atenção em ano eleitoral, e a CPI não vai dar em nada, porque os problemas crônicos que nós temos no transporte urbano, aqui em Presidente Prudente, já são de muito tempo. E outra, o Brasil inteiro passa por um problema muito sério nas concessões de ônibus. Tanto é que a São Paulo está colocando as empresas deles até à venda, né? Porque mudou muito a característica do conceito desse negócio. É muito benefício, é muita obrigação em oferecer, e tem muita gente usando, e a empresa não tem essa contrapartida. O que foi já um grande filão financeiro, hoje é um grande vilão financeiro. Muito bem, olha, falando da corrida eleitoral, a disputa pela cadeira de prefeito municipal em Presidente Prudente já começou e, olha, Ed Thomas e Isaac Silva selaram um acordo por uma chapa em disputa pela prefeitura. É isso mesmo. Após flertar nos últimos meses com o ex-prefeito Milton Carlos de Mello, Tupã, o deputado estadual Ed Thomas selou um acordo no início de sexta-feira, começo do final de semana, para a formação de uma chapa visando as eleições municipais. O escolhido para ser vice em busca do comando da Prefeitura de Presidente Prudente foi o vereador Isaac Silva, do Patriota. Vamos lá, para comentar esse assunto, Adolfo Padilha. Olha, era uma dobradinha, a gente já tinha dito aqui na terça-feira que ela era provável de acontecer, né? A gente já tinha informações de bastidores que havia um interesse dos dois se unirem para uma eleição municipal. É uma dobradinha forte, com essa confirmação, que são pré-candidatos como prefeito e vice, juntamente com o MDB, que já tem o Sato e o Jaildo, são as únicas composições já declaradas abertamente de uma composição de chapa. Vem o PRDB com o João Figueira, que ainda não anunciou seu vice, tem o Marcos Lucas também, que não anunciou seu vice, tem o Juliano Borges, que também não anunciou seu vice, Guilherme Piai, que também não anunciou seu vice, o Clauber, que não anunciou seu vice, e o prefeito atual, Nelson Bugalho, que até agora também não anunciou o seu vice, apenas confirmou que vai concorrer à reeleição. E o Laércio Alcântara, que também apoiado pelo ex-prefeito Tupã, que também até agora só especulações, mas também não anunciou o vice. Haja candidato, né? Nós temos aí, se eu não esqueci de ninguém, 8 candidatos a prefeito confirmados em Presidente Prudente. Eu acho que a eleição municipal esse ano vai passar por algumas coisas que ainda vai ser uma surpresa para todo mundo, levando em conta que hoje a população está muito mais ativa sobre campanha eleitoral e sobre política devido às redes sociais e todo mundo tem um smartphone na mão. Mas vamos aguardar aí a eleição e eu continuo dizendo, eu creio que o próximo prefeito de Prudente se elege aí entre 18 a 25 mil votos, é um cara que pode levar o paço municipal e o grande prêmio que todo mundo acha que é a prefeitura, que realmente eu não consigo entender, porque a prefeitura passa por um processo horrível financeiro, diante de tanta crise e tanta disputa por isso, mas tomara que Deus nos abençoe aí, que a gente pegue pessoas com bom senso e com experiência política para conduzir bem a nossa cidade, né? Muito bem, vamos lá para o comentário do Adilson Brevilheri. Na sexta-feira, eu fiz um comentário que
Aqui em Presidente Prudente acontece uma coisa atípica do que acontece em outras cidades do mesmo porte que a gente, né? Que a gente sempre, no último minuto do segundo tempo, sai aí procurando candidatos que teriam capacidade para poder entrar na prefeitura e fazer uma boa administração. Eu confesso que fiquei surpreso, porque o deputado Ed Thomas tem aí uma experiência considerável, né? Foi vereador por alguns mandatos aqui na nossa cidade, deputado estadual, conseguiu conquistar aí um amplo conhecimento político, articulação. Então, é um pré-candidato, e juntamente com o Isaac Silva, que também tem o mesmo potencial político, bastante articulado. O Isaac conhece bem Presidente Prudente, conhece a realidade da nossa cidade. É que eu estava falando com o Padilha, a gente às vezes se surpreende, né? Porque por várias vezes o pré-candidato a deputado estadual Ed Thomas sempre foi requisitado, sempre foi aclamado para poder assumir a prefeitura e sempre rejeitou. Algumas das vezes até dizendo que estaria aceitando, que seria candidato, que seria supostamente candidato por um partido ou por outro, e sempre desistia no último minuto. E agora é uma surpresa, mas tudo pode acontecer, como o Padilha disse, né? Nesse meio político a gente vai ter bastante surpresas ainda, e é só aguardar o que vai acontecer pela frente. Bom, ainda temos que aguardar as convenções dos partidos, né? Mas está tudo encaminhado nesse sentido. Bom, o Ministério Público do Estado de Goiás constatou que o Padre Robson e a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, criada e até então presidida por ele, usavam, entre aspas, laranjas e empresas de fachada para desviar recursos oriundos das doações de fiéis e lavar dinheiro da entidade. O esquema foi alvo de uma operação da Polícia Federal, Operação Vendilhões, que foi deflagrada na última sexta-feira. Diante da situação, da investigação, o padre Robson pediu afastamento das suas funções. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevilério. Olha, ele vai negar até o último minuto, né? Agora, que foi uma grande surpresa, uma surpresa desagradável para todo o Brasil, com certeza foi, porque afinal de contas é um representante de alto nível da Igreja Católica. Eles têm aí um canal de comunicação, que é a Rede Pai Eterno, que inclusive até pouco tempo existia aqui na região de Presidente Prudente, a rádio que fazia a divulgação, que fazia a transmissão da programação Pai Eterno era lá de Pirapozinho. E a gente fica até surpreso, porque, na verdade, a gente sempre percebeu que era uma grande potência econômica a Rede Pai Eterno, né? O que ela movimenta em termos de fiéis lá na cidade, ali no estado de Goiás, o que ela movimenta em termos de dinheiro, realmente é uma coisa notadamente monstruosa. E a gente sempre teve, assim, a certeza de que era uma coisa da igreja, voltada para a igreja e também para as causas sociais que a igreja se envolve. E, de repente, acontece uma surpresa dessa, muito desagradável, muito desagradável. Adolfo Padilha, o seu comentário. Eu acho que já passou da hora da gente ter uma legislação, esquecer o politicamente correto, a sensibilidade de mexer com padre ou com pastores, que os políticos morrem de medo, preferem fazer acordos de padrinhos, e ter uma legislação para a igreja, para a questão da igreja evangélica e igreja católica, entendeu? Já que vive de contribuição pública, ter um portalzinho de transparência para onde vai esse dinheiro. Eu não questiono o valor movimentado, desde que as obras que eles atendem supram esse valor movimentado. Eu, por exemplo, frequento a Igreja Maristela. O padre lá, o padre Rodrigo, toda vez ele coloca lá para quem quiser ver quanto que foi de dízimo, aonde foi gasto. É um bom exemplo a ser seguido aqui, entendeu? As igrejas deveriam fazer isso. Como existe maus pastores, existe sim maus padres. As pessoas têm que parar de botar numa redoma e ficar com esse protecionismo ridículo, né? Porque quando você pega a movimentação que esse padre fez através da Associação Filhos do Pai Eterno, meu irmão, não era para nós ter mais pobre no Brasil, não. Entendeu? Não era para ter mais pobre no estado de Goiás. Onde está indo esse dinheiro todo? Se houvesse um portal transparência, simples, como eu dei o exemplo aqui da nossa Maristela.
como o padre faz, como alguns pastores aqui, eu da evangélica faz também, demonstra lá para quem quiser ver o que arrecadou, onde gastou. É tão simples. Acaba dando nisso, né? E pior, né? Você viu a justificativa do advogado, Adilson? Para poder levar a evangelização para o número de pessoas que nós levamos e com qualidade, necessitamos desses investimentos. Pois é. Olha, uma coisa que a gente tem que, só dando um parênteses aí, Padilha, com a sua permissão, é que eu, algumas vezes, indo ao correio, vi vários exemplos, aquelas pessoas bem humildes, idosos, colocando um envelope com dinheiro dentro, um cheque dentro, para essa rede Pai Eterno. É uma coisa que nos deixa bastante triste, porque pessoas bem simples, acreditando no trabalho desse padre, na causa desse padre, e sendo lesados, sendo passado para trás, né? É um absurdo, eles vão na boa-fé das pessoas. E o pior é que tem as pessoas mais graduadas um pouco em nível de cultura, que eles criam uma blindagem com esses personagens, seja padres, seja pastores, seja bispo, que Deus me livre. É como se eles não fossem ser humano. Você já se atreveu a questionar o Papa? Questiona o Papa para você ver as porradas que você leva. Como se ele não fosse um ser humano, como ele não fosse homem de errar e acertar como todos nós. Entendeu? Então, eu sou contra esse politicamente correto e adoro ter esse espaço para poder falar aqui. Porque, na verdade, todos somos humanos, todo mundo erra, todo mundo acerta. Seja papa, seja padre, seja pastor. E quando se trata do dinheiro dos outros, tem que ter transparência de uso, sim. Então, eu aproveito o comentário aqui para dar os parabéns ao padre Rodrigo da Maristela, porque ele faz isso, e faz sempre lá na igreja. É só as pessoas lá irem verem para ver o testemunhal que eu estou falando aqui. E outros pastores que eu conheço da igreja evangélica aqui de Prudente também fazem a mesma coisa. Eu só queria concluir isso, que eu esqueci um nome aqui, né? Tem o Paulo Lima também, candidato a prefeito, que até agora não anunciou quem vai ser seu vice, apesar das especulações dizerem que é o nosso amigo Carlos Dias. Muito bem, olha, ainda sobre essa questão aí das doações, dos dízimos, enfim, eu ainda acho que a gente tem que avançar no sentido de que as pessoas, essas doações não podem ser feitas de forma anônimas, não. Elas vão precisar também ser transparentes. Isso seria muito bom para todo mundo. Muito bem, olha, o Ministério Público Eleitoral defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral rejeite a possibilidade de candidatos realizarem, por causa da pandemia do coronavírus, os chamados live mícios, que é uma mistura de eventos virtuais com comício para divulgar candidaturas durante as eleições municipais desse ano. A questão foi levada ao Tribunal Superior Eleitoral em uma consulta feita pelo PSOL. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Eu acho que o tribunal está certo. Se você pegar em 2006, quando já foi proibido os showmícios, que tinha... Por que impediram os showmícios? Porque, na verdade, atraiu o público em nome da atração musical. Com isso, levava muita gente para um comício. Então, foi proibido os chamados showmícios. Se você for pegar as lives, e é a mesma coisa, pega um deputado aí bem que tem uma condição financeira melhor, ele contrata uma live de uma grande expressão nacional da música e a live dele vai chamar a atenção de várias pessoas. Então, acho que devido a isso, eu acho que a decisão é correta, não deve permitir mesmo, como não deve impedir também dos candidatos poderem fazer lives, eles provocarem, eles divulgarem, eles fazerem as lives dele. Mas juntar live musical com a apresentação de candidato, eu acho que tem que ir na linha de 2006 e manter do jeito que está. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevillieri. Não, sem dúvida. Aí a gente estaria fazendo um retrocesso, voltando para trás e descumprindo o que já foi determinado há muito tempo atrás, né? O candidato tem que se apresentar por ele si só, mostrar a sua plataforma e quem vença o melhor. Utilizar esses artifícios vai contra as questões da pandemia e ainda a gente fica aí, de uma certa forma, ficaria em desvantagem, porque o cara que tem poder aquisitivo maior estaria colocando artistas melhores e, de uma certa forma, estaria voltando ao que era o showmício antigamente. Muito bem. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou no começo do final de semana que o governo vai prorrogar por 2 meses o programa que permite a empresa suspender contratos ou reduzir a jornada de trabalho e salário dos seus funcionários.
O programa foi anunciado em abril como medida para evitar um aumento ainda maior do desemprego durante a pandemia. Vamos lá, comentário do Adilson Brevillier. Pois é, só espero que aí fique aquela incógnita, qual será o valor e qual será o percentual que poderá haver de redução ou se vai manter o mesmo que estava sendo aplicado até pouco tempo, né? E é uma medida justa, porque afinal de contas o mercado não começou a se movimentar, o mercado não está girando, as empresas estão ainda em situação extremamente delicada economicamente falando, não estão podendo fazer as suas negociações, fazendo as suas transações comerciais em tempos normais. Então, nada mais justo que essa prorrogação possa acontecer de fato para poder ajudar as empresas neste momento tão delicado da nossa economia por conta da pandemia. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Eu acho que é interessante isso para a economia e principalmente para garantir os empregos, né? Essa ação já pode ter garantido, segundo o Ministério da Economia, 16 milhões de emprego no Brasil. São a possibilidade de reduzir até 70% os salários, como também a jornada de trabalho. Qual é a garantia? O empregado tem a garantia de se manter empregado durante a pandemia e pelo mesmo período após a pandemia. Esse programa, pelo que foi investido em torno de 20 bilhões de reais, o resultado em assegurar 16 milhões de emprego, eu acho que custo-benefício valeu muito a pena para o governo. Eu acho que são essas medidas que ajudam, de fato, o Brasil a sair da crise de uma forma estratégica, de uma forma com gestão inteligente e gestão eficiente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que o ano passado foi considerado o melhor ministro da Economia do mundo, pouca gente sabe disso, em 2019, vem demonstrando muita habilidade para lidar com esse problema e dando uma lição aí de como tem que ser realmente uma gestão eficiente. Muito bem, vamos lá para a última notícia de hoje. Olha, questionado sobre cheques de Queiroz a Michele, Bolsonaro diz a jornalista, abre aspas, minha vontade é encher tua boca na porrada, fecha aspas. O presidente não gostou da pergunta da jornalista sobre 89 mil reais em cheques depositados para a primeira-dama. E não respondeu também sobre movimentações da empresa do filho, o senador Flávio Bolsonaro. Essa é uma manchete que está no G1 de Brasília, que é do portal Globo. Vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Vamos lá, vai. É fácil avaliar isso aí. Você se coloca primeiro é o seguinte, o presidente Bolsonaro, às vezes é natural que a gente entenda isso, porque é tanta coisa, tanta denúncia contra ele envolvendo sempre, as denúncias contra o Bolsonaro são sempre envolvendo terceiros, quando não é os filhos, agora é a mulher. Até agora mesmo envolvendo ele, a gente não viu nada, porque ninguém consegue achar nada, né? Criam-se muitas coisas. Então, o presidente Bolsonaro perdeu aqui uma grande oportunidade, não de ficar calado, mas uma grande oportunidade, bastasse ele responder assim, eu tenho essa resposta o dia que os donos da Globo me derem a resposta sobre o que o doleiro falou. Acabou, né? Mas ele mantém o estilo dele, que aliás é o estilo que elegeu ele, de ser durão às vezes e ter um pouquinho de sensibilidade nessa comunicação, porque aqui ele conseguiu gerar o que na verdade o cara da Globo queria, que era uma nota de repúdio da Globo e que era a manchete que saiu nos portais que Bolsonaro fala que queria dar porrada na cara de jornalista. Na verdade, esse jornalista foi lá para provocar isso. Esse jornalista, na verdade, não queria uma resposta do presidente. Olha, isso a gente está averiguando, isso foi feito antes de eu ser presidente, foi uma operação de emprego, enfim. Ele não queria essa resposta, mesmo porque se o Bolsonaro desse esse tipo de resposta, eles iam criar alguma submanchete dentro dessa resposta. Porque a verdade, a Globo não trabalha para tirar do presidente o seu melhor. A Globo trabalha para tirar do presidente a melhor oportunidade de mostrar o seu pior, o que não é jornalismo. O que nós aprendemos na faculdade de jornalismo não é isso. Então, vindo da Globo, que falta hoje credibilidade e parcialidade sobre o que fala do governo federal, eu acho que o presidente só não teve habilidade de saber responder com outro tipo de cala-boca. O dia que os marinhos explicarem por que eles trocavam dólar, esquentavam, faziam lavagem de dinheiro, como foi denunciado pelo doleiro, eu explicar também por que a minha esposa teve depósito na sua conta. Ele perdeu uma grande oportunidade. Muito bem, vamos lá. Adilson Brevillier, o que você achou dessa atuação aí do presidente?
Realmente foi uma surpresa e foi um grande lanche para esse final de semana para a mídia que é contra o nosso presidente, né? Eles ficam procurando, como disse Padilha, aí, ficam procurando maneiras de provocá-lo, de tirá-lo do sério. É um assunto que já tinha sido respondido por ele várias vezes, um assunto que já está sendo discutido, mas eles teimam em querer esquentar o botijão de gás para poder fazer com que ele saia do quadrado e aconteça o que aconteceu. Ontem eles estavam maravilhosamente felizes com aquela cena toda, o presidente Bolsonaro isso, o presidente Bolsonaro aquilo, é surpreendente, é péssimo para a imprensa nacional. Vai dormir, pelo amor de Deus, é o que o Padilha falou, explique os seus crimes para depois tentar achar coisas onde não tem. Muito bem, olha, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira. Agradecer mais uma vez os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Adilson Brevilhelli. Voltamos amanhã, a partir das 11h30 da manhã, com mais um Jornal da Manhã, edição de Presidente Prudente e toda a região. E amanhã é dia de debate. Nós vamos debater o tema educação. Se você é a favor ou contra a volta às aulas das crianças, isso mesmo. Nós estaremos aqui com a Aline Scarelli e também a Adolfo Padilha discutindo esse assunto a partir do meio-dia, somente na Panflix e nas redes sociais da Jovem Pan. Então, até amanhã, um grande abraço para todo mundo, a gente se fala.